Boa tarde a todos, a todes. O título da minha fala é Estética da Multidão, uma homenagem a Antônio Negri. Essa fala é uma pequena homenagem a esse filósofo falecido em 2023. Talvez alguns de vocês saibam, né, que em 2003, recém-saído da prisão, o Negri ele veio ao Brasil, ao convite do Giuseppe Coco, e organizou várias palestras. Ele deu várias palestras aqui. Ele já tinha publicado um livro chamado Império e ele estava por publicar um livro Multidão. As palestras do Negri me impactaram muito. Eu estava fazendo meu mestrado de 2003 a 2005, que acabou sendo publicado em 2003 com o título de Estética da Multidão. E eu retomo esse título para essa fala de hoje, 20 anos depois. O que me impactou na época era como ele definia a multidão, né? De um ponto de vista sociológico, a partir de novas formas de trabalho, de um ponto de vista político, a partir de novas formas de luta e, sobretudo, de um ponto de vista ontológico, ou seja, multidão é resistência, mas não reativa, sobretudo criativa. Eu acabei fazendo meu mestrado sobre a resistência e guerra do Iraque, na época, em 2003, a partir de alguns cartazes políticos, e também meu doutorado sobre a resistência e a gentrificação aqui no Brasil, nas cidades brasileiras. É um tema que está sempre retornando, mas sempre a partir de cartazes e, sobretudo, das manifestações e performances no espaço público. De uns tempos para cá, eu tenho me interessado pelos movimentos ecológicos. Então, essa proposta, né, de homenagem ao Antônio Negri, ela começa numa análise e comparação entre movimentos ecológicos na França e no Brasil, porque eu estava trabalhando nesse tema no meu pós-doc lá na França. Essa homenagem não deixa de ser irônica, pois ele próprio, ele não parecia acreditar na força desses movimentos ecológicos. E também ela própria, a ideia da proposta é discutir um importante conceito negriano, que é o de poder constituído. Né? Um conceito complexo, mas eu acho que essa minha comparação ela vai ajudar entre os movimentos ecológicos na França e movimentos ecológicos aqui no Brasil. Essa minha fala ela é feita é um ensaio, na verdade é uma adaptação de um ensaio do meu livro, Uma Floresta de Imagem, por um reflorestamento dos imaginários políticos, é o ensaio denominado Por a Terra em Movimento. Então, eu vou apresentar esses dois movimentos. Na França, ele se chama Le Soulèvement de la Terre. No Brasil, ele se chama O Levante pela Terra, né? E esses dois movimentos me chamou a atenção o fato deles adotarem o mesmo nome, né? Mas eles são bem diferentes. A minha comparação, ela vai se sustentar na análise das estratégias empregadas por cada um dos movimentos, das suas estéticas, né? A forma como esses conteúdos, essas questões são manifestadas, são expressas no espaço público. E durante o período de 2021 a 2024. E minha ideia é de identificar possíveis conexões de lutas globais no seu enfrentamento à crise climática e com atenção ao que eu chamo de essa atenção ao terrestre e à retomada de territórios. Então, eu vou começar pelo movimento Le Soulèvement de la Terre, na França. Né? Eu ouvi falar do movimento quando eu cheguei na França, em 2023, para esse período de pós-doc, via Procad da UERJ. Né? Então, em 2023, quando eu estava chegando, o governo francês decidiu dissolver o movimento. E dissolver, literalmente. Essa tentativa fez com que muitas vozes se mobilizassem. E nesse mesmo ano, saiu um livro com 40 autores para defender o movimento. Em 2024, foi publicado um outro livro de autoria coletiva, né, como assinatura coletiva, fazendo o balanço desses 3 anos, 21 a 24, de ativismo, incluindo nessa análise até aspectos mais problemáticos das suas ações. Então, assim, para poder comparar essas duas coisas que são muito diferentes,
mas que tem algo, né, que me chamou a atenção, que é esse mesmo nome. O que é o levante da terra na França? O que é um levante pela terra no Brasil? Então, o primeiro tópico da minha apresentação é sobre as estratégias do Soulèvement de la Terre. Como estratégias, são pelo menos 3, depois são acrescidas sempre a cada ano, a cada experimento, mas basicamente são estratégias de desarmamento, de desmantelamento e de retomada. Então, ao longo desses 3 anos examinados, 21 a 24, o Soulèvement de la Terre, ele experimentou várias estratégias que, no livro, elas foram organizadas dessa maneira. Na verdade, são 4, mas eu vou abordar aqui 3. A primeira seria esse desarmamento do concreto. Então, para o Soulèvement de la Terre, o concreto, ele não apenas ele promove uma artificialização das terras, né, dos territórios pelo seu encobrimento, mas ele também tem essa função de acelerar o fluxo das pessoas, das mercadorias, das informações, das energias, dos produtos manufaturados, etc. Ou seja, a artificialização da terra, né, na medida em que encobre as terras de asfalto, as rodovias, gerando rodovias, e também uma aceleração dos fluxos, de todo tipo de fluxo. Então, o concreto, eles colocam o concreto e o asfalto, enfim, também derivado do petróleo, é uma arma não apenas contra as terras, como também contra as relações que nelas e delas se sustentam. Então, desarmar o concreto, desconcretar, significa permitir, então, que as terras e os seres que as habitam voltem a respirar. Essa proposta, né, de desarmar o concreto é um trocadilho, né, com a ideia de um concreto armado, desarmar o concreto. E é, ao mesmo tempo, para o movimento, um modo de afirmar que eles são uma natureza que se defende. E é uma ideia que eu vou depois mostrar em imagem. Então, a segunda estratégia desse movimento é denominada desmantelamento do complexo agroindustrial. Então, eles colocam que a agroindústria também pode ser uma arma contra as vidas de um território. As primeiras ações foram desencadeadas por conta do projeto de megabacias, né? Essas megabacias lá na França são grandes reservas hídricas, né, bacias, literalmente, que são preenchidas por bombeamento das águas subterrâneas no inverno, que são depois usadas para irrigar as culturas intensivas no verão. Então foram criadas essas megabacias, né, e o Soulèvement de la Terre decidiu desarmar e desmantelar essas construções, entendendo que elas constituem uma ameaça aos lençóis freáticos, né, uma ameaça ambiental, e também um motivo, um instrumento de exclusão social na medida em que essas megabacias elas são destinadas às grandes sociedades agrícolas em detrimento das pequenas, né? Então, o Soulèvement de la Terre, ela aposta em uma multiplicação dos desarmamentos que leve a um desmantelamento geral do complexo agroindustrial. Enquanto o desarmamento do concreto ele é direcionado, pois ele afeta um só componente de toda a produção, de todo o sistema produtivo, o desmantelamento ele é mais sistêmico, ele desmonta a estrutura. Isso eu estou colocando nos termos do movimento, né? A terceira estratégia é a retomada das terras. O Soulèvement de la Terre ele sabe que não se retoma terras da mesma maneira que se desarma o concreto, é preciso uma presença muito constante no território, né? Isso depende da aliança dessas pessoas que são essencialmente pessoas do meio urbano, jovens e menos jovens, que se deslocam até áreas rurais, mas que devem fazer essas alianças com moradores e trabalhadores locais, mesmo
com diferentes sensibilidades políticas. Aí tem sempre uma questão, porque a tendência nessas áreas mais interioranas, muitas vezes, é um certo isolacionismo, um protecionismo, enfim, nem sempre há um só viés ideológico nessas alianças. Então, eu abordei as 3 estratégias, né, do movimento e devo chegar a um ponto onde vou falar rapidamente das complexidades e controvérsias, né? É complexo no sentido em que o movimento não é um movimento, é um movimento de movimentos com uma diversidade de estratégias, como vimos, mas também de certas pegadas políticas. Há vieses mais estatistas, outros mais localistas ou municipalistas, e também há, digamos, abordagens mais comuns, mais autonomistas. Nesse sentido, é complexo. E também é um movimento de movimentos controverso, no sentido que existe, de fato, né, uma profunda indignação diante da lerdeza, né, de instituições e instâncias que estão à frente desse combate às questões socioambientais, né? Vemos que, por um lado, as questões, né, alguns desastres socioambientais vêm se acumulando e, por outro, é difícil, como vemos ao longo das COPs, que há uma dificuldade em se chegar a acordos e a pactos. Então, o movimento ele tem optado pelo que se chama de ação direta. Ações diretas que são, por exemplo, bloqueio de rodovias, barragens de plataformas, etc., etc. E sendo que essas situações, né, essas ações podem levar a situações de violência, né? Então, eu estava lendo nessa época dessa escrita também uma filósofa que se chama Sandra Logier. Ela diz que, de fato, tem algo que remete às ações de desobediência históricas, mas nessas ações diretas elas só podem ser consideradas, né, como ações de desobediência civil na medida em que não cometa violências, que recorra a instrumentos legais, etc. Mas não é bem isso que acontece e esse é o motivo de muitas controvérsias em torno ao movimento. E agora eu queria apresentar para vocês, rapidamente, algumas das imagens, das estratégias do Soulèvement de la Terre. O que eu fiz foi, durante um período, observar o Instagram do movimento. Então, sugiro que vocês podem entrar no Instagram deles ou acompanhar aqui os slides. E é curioso porque o Instagram ele foi se adaptando, né, foi gerando, né, toda a história desse movimento desde 2021, sempre falando de saison, né, são temporadas de ações, né, eles recorrem a saison como estação de ano, mas saison também nesse sentido de temporada, um pouco como se acompanhasse uma série da Netflix. E aqui, numa análise muito rápida, né, e que está, enfim, no meu livro, eu mostro para vocês algumas imagens do início, né, do movimento. A gente vê uns cartazes e uns cards, sempre com cores pastéis. Tem uma identidade visual forte nesse sentido, cores pastéis, a presença de animais, né, ilustrados, às vezes se sobrepondo a fotografias, e cada animal, embora fofo, simpático, carrega na realidade instrumentos, ferramentas de trabalho bastante contundentes, né? E em paralelo a essas cores pastéis, a gente tem uma tipografia sem serifa, muito direta, muito marcada na cor preta. Então, o movimento traduz já na sua própria comunicação visual essa oposição, né, essa tensão entre algo que tem um chamado assim mais suave e algo que tem uma certa contundência. Ao longo das temporadas, o movimento foi também mudando um pouquinho essa estratégia de comunicação, né? À medida em que as ações foram ganhando uma certa popularidade, no Instagram
vocês podem encontrar já numa segunda, numa terceira saison, a estação, um logotipo, o logotipo terra do movimento, na cor preta, muitas vezes, na maioria das vezes, e também alguns filmes dessas ações, né? Então, vocês olhem lá, tem esses filmes, a gente vê nitidamente uma situação de militantes, geralmente, né, com uma vestimenta, um macacão branco, né? E muitas vezes em conflito com uma polícia em uniforme preto, na cor preta. Então foi tendo também ao longo dessas temporadas uma comunicação ainda mais incisiva, né, nesse momento de grande popularidade do movimento, e aqui tem algumas dessas imagens. Mas, diante, o movimento também foi escutando a percepção da sociedade, houve situações de conflito e o movimento, em dado momento, em uma determinada saison, temporada, eles começaram a fazer uma comunicação mais simpática, apelando a essa ideia de carnaval, de carnavalização, né? Então trazendo máscaras, fantasias, talvez para amenizar, diante da opinião, essa narrativa do conflito, do confronto com a polícia e da violência que poderia ocorrer nessas situações. Então, concluindo essa parte desse primeiro movimento, eu diria que as estratégias iniciais, né, o desarmamento do concreto, o desmantelamento do complexo agroindustrial, retomada de terras, foram somando outras ações, caravanas, comboios, instalação de comitês locais. Então, é bem interessante ver nesse livro, onde o movimento se autoanalisa, como eles tinham uma percepção experimental, mas após 3 anos uma percepção mais clara do que funcionou, do que não funcionou, a experimentação de muitas estratégias e também muitas estéticas correspondendo a essas ideias, e em particular, nesse momento de maior repressão, a carnavalização, né? Uma mediação, um jogo com a ambivalência. Com relação à violência, inclusive, havia sempre uma fala do movimento de atribuir a violência ao Estado, às empresas e aos meios de comunicação, e se colocar na posição de uma natureza que se defende. Bom, fechando aqui, então, essa primeira parte da apresentação. Um minutinho de pausa para eu pegar aqui a minha outra colinha. Então, por coincidência ou não, o Levante pela Terra, no Brasil, ele nasceu no mesmo ano que o Soulèvement de la Terre, em 2021. Então, essa coincidência, né, do nome, mas também assim dessa data, 2021, né? Claro, era um período já que estávamos ainda em pandemia, talvez isso tenha acelerado a indignação e a vontade de se revoltar contra muitas coisas, né? Da mesma forma que eu fiz para o Soulèvement de la Terre, agora eu vou seguir, né, analisando, por um lado, as estratégias e, por outro, as estéticas do Levante pela Terra, e sempre procurando não estabelecer uma equivalência, mas tentando articular, ao contrário, essas diferenças, essas semelhanças, né? E vamos começar, então, pelas estratégias, né? No que diz respeito ao Soulèvement de la Terre, a gente viu os desarmamentos, os desmantelamentos e as retomadas, né? No caso do Levante pela Terra, vamos ver os acampamentos, os levantes propriamente dito e as marchas, né? Começando, então, já essa diferença muito, muito curiosa, né? Que enquanto no Soulèvement de la Terre a gente viu, né, os participantes são urbanos, são pessoas do meio urbano, essencialmente, que vão se encontrar com habitantes rurais. No caso do Levante pela Terra, trata-se essencialmente de habitantes de áreas rurais ou de florestas que vão à cidade grande, no caso a capital do país, Brasília. E nesse processo vão formando alianças e parcerias com o meio associativo, as ONGs, o meio jornalístico, o meio universitário, né? Todo um processo. Então, a primeira estratégia é dos acampamentos.
O primeiro acampamento Terra Livre ele aconteceu em 2004, durante o primeiro governo Lula, para cobrar a demarcação dos territórios indígenas, né? Já havia, né, essa demarcação já havia sido demandada, né, com a Constituição, mas em 2004 se acentuou essa reivindicação. Então, o primeiro ATL, 2004, ele foi uma iniciativa de povos indígenas do Sul, que ocuparam a esplanada dos ministérios, ganhando adesão, né, de outras organizações indígenas do país. Enfim, e desde 2004, então, esse ATL acontece anualmente. Mas vamos fazer, né, dar um pulinho no tempo. Em 2020, ao final do acampamento, de um acampamento que foi realizado no modo remoto por conta da pandemia, foi divulgado um documento que denunciava, né, o governo Bolsonaro sobre a questão indígena e, ao mesmo tempo, apresentava muitas propostas. Em 2021, ainda sob o mesmo governo e ainda sob a pandemia, a situação sanitária nas aldeias indígenas se tornou bastante insustentável, né? Eu acho que ficamos sabendo sobre o que estava acontecendo, né? A perda de vários anciãos, enfim, uma situação muito trágica. E o ATL daquele ano teve como lema: nossa luta ainda é pela vida, não é apenas um vírus, né? Era um recado imediato ao governo federal. Então, por conta dessa situação desastrosa sob o governo Bolsonaro, após esse ATL de 2021, foi enviada uma carta ao STF lembrando, né, que violar, estou citando, os direitos originários, territoriais indígenas é afrontar a própria vontade constituinte, a Carta Magna e o STF, a quem foi confiada a guarda constitucional. E, no entanto, era exatamente o que o Poder Executivo vinha fazendo, né? Violentava, digamos, os direitos dos povos originários. Então, a carta mencionava ali em Brasília, né, a presença de várias delegações indígenas para acompanhar o processo do PL 490, o marco temporal. Então, aqui, né, abordei um pouco rapidamente, evidentemente, os acampamentos, né, a função desses acampamentos desde 2004 e que se seguiram ao longo desses anos. Mas vamos falar então dos levantes, propriamente dito, e desse levante pela terra. Foi em 2021 que a agenda indígena passou a contar com o levante pela terra. Já 2022 foi um ano de pressão, né, por uma nova política indigenista, um ano eleitoral, né, e foi feito então, foi pactuado, foi conversado com então o candidato à presidência da República, o Lula, né, para retomar essa política indigenista, né, já que no governo daquele momento era uma violência só. Então, as edições seguintes do ATL, né, foram, em 2023, o lema "O futuro indígena é hoje", sem demarcação não há democracia. Em 2024, o lema foi "Nosso marco é ancestral, sempre estivemos aqui", ou seja, os ATLs seguiram muito atuantes após reforçados por esse momento de levante pela terra. O que tem assim de curioso com relação ao que eu estava apresentando antes, né, do movimento do Soulèvement de la Terre, é que as demandas dos movimentos indígenas elas vêm muitas vezes, elas são dirigidas muitas vezes aos poderes constituídos do Brasil, né? Esse direcionamento fica evidente através das cartas, né? E eu mencionei uma, mas também dos próprios registros fotográficos, né? Muitas fotos têm o Congresso ao fundo. E o registro do Congresso ao fundo não é fortuito por parte nem dos fotógrafos, nem dos fotografados, né? É um jogo, né? Ou seja, nos anos eleitorais, mas também nos seguintes, né? Há esse apoio e essa cobrança. Há uma relação contínua com os poderes constituídos. Há cartas para endereçar a indignação, há acampamentos, há apoio, há cobrança, há sempre esse direcionamento aos poderes constituídos, uma coisa que, não vou dizer que é inexistente, mas que
sim, praticamente o é no caso do Soulèvement de la Terre, né? Ou seja, temos que nos perguntar, né, é interessante se perguntar quais são as condições políticas que levam um movimento, né, são dois movimentos com o mesmo nome, a terem estratégias nitidamente diferentes, né? Também estava curiosa com relação a observar, na minha observação, entender o que seria o que se entende por aldear a política, que é uma expressão que retorna com bastante frequência nos movimentos indígenas. Então, após os acampamentos e os levantes, vou trazer a vocês uma terceira estratégia, que são a das marchas, né? A marcha das mulheres. Trazendo alguns lemas, né, como inspiração. Em 2019, o lema foi Território, Nosso Corpo, Nosso Espírito. Em 2021, Mulheres Originárias, Reflorestando Mentes para a Cura da Terra. Em 2023, Mulheres Biomas em Defesa da Biodiversidade pelas Raízes Ancestrais, né? Ainda em 2022 foi realizada pela rede ANMIGA, Articulação Nacional das Mulheres Indígenas Guerreiras da Ancestralidade, uma caravana das originárias da terra, durante a qual as mulheres indígenas do Brasil percorreram todos os biomas do território nacional. Então, aqui tem uma coisa que, enfim, eu observei, não quero generalizar, mas há uma certa diferença, né, observável entre os acampamentos Terra Livre, né, e o próprio Levante, que se dirigem a Brasília aos poderes constituídos, né, em busca dessa interlocução com os poderes públicos, e a Marcha das Mulheres, que vai buscar alianças em uma trajetória por todo o território nacional e, em particular, com os biomas e entre os biomas do país inteiro. Então, ela é uma outra circulação e é toda uma série de outras alianças possíveis, alianças multiespécies, inclusive. Quais seriam, então, as estéticas, né, de aldeamento, de reflorestamento desses movimentos? E, evidentemente, se eu trouxe tanto as estratégias quanto o que eu vou trazer agora como estéticas, nada disso é exaustivo, enfim, são só alguns exemplos que eu pensei, né, e que eu acho que merecem atenção, né, interesse por parte dos estudiosos. Então, eu coloquei aqui nas minhas anotações, né, que muitas informações sobre os acampamentos, levantes, marchas, né, pode ser encontradas no site da APIB, que é a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, né? E no próprio site, o site tem um design interessante, tem um Instagram que segue o mesmo padrão de design e de comunicação, com recursos fotográficos, tipográficos, gráficos, né? Mas eu, na verdade, nesse ponto, ao invés de ir analisar o Instagram, eu procurei eu observei o blog Suma Uma, que, como vocês devem saber, é um blog super interessante. Ele ele é mantido pela uma iniciativa da Eliane Brum, mas hoje tem muitas outras comunicadores e comunicadoras, tem muitas pessoas trabalhando. E eu trouxe alguns fotógrafos que estão produzindo uma visualidade bem interessante. O primeiro deles é o Fernando Martinho, que tem um blog pessoal, vocês podem procurar. E aqui eu trouxe para ele uma marcha que ele registrou, né, no momento da votação do marco temporal em 2023, e o nome da matéria é Os Indígenas contra o Fim do Mundo, imposto pelos bandeirantes de terno, e as fotografias do Fernando Martinho, tratam esses indígenas marchando pela própria rodovia dos Bandeirantes em São Paulo, com cartazes, com faixas, o céu cheio de fogo e de fumaça, e todo um ambiente de muita violência e repressão. Foi o que ele registrou, né?
Isso na rodovia dos Bandeirantes em São Paulo. Depois, na sequência de imagens, tem algumas imagens de um outro fotógrafo, jovem fotógrafo chamado Matheus Alves. Vocês também vão encontrar suas imagens tanto no blog Suma Uma quanto no próprio Instagram dele. Ele estava cobrindo também esses protestos, mas ele está em Brasília, né? E ele tem um olhar muito especial também para a população jovem, para as mulheres. E tem uma matéria que eu fui um pouco acompanhando, né? Uma matéria que se chama Mulheres Terra, intitulada Mulheres Terras, Mulheres Sementes. Eu achei um pouco curioso na matéria que há como que uma naturalização, né, no discurso, uma naturalização da mulher expressa no título, mas que ele entra, esse título, em contradição com as imagens que apresentam uma multiplicidade e a complexidade das mulheres. Não há nada de natural nas imagens, né? Trata-se, então, de imagens de mulheres poderosas posando em frente ao Congresso Nacional, mulheres concentradas na realização dos seus rituais, mulheres protestando contra o governo, mulheres dialogando com representantes do governo, mulheres pintadas de acordo com as suas tradições, mulheres conectadas com as mais variadas tecnologias, sobretudo as mulheres jovens, mulheres para além de natureza. Então isso para mim foi um ponto importante ao ver a matéria, né, ao ler e ao ver as fotografias, uma certa contradição entre o discurso e as próprias e aquilo que as imagens foram revelando. Achei curioso. Por fim, trago uma matéria também no blog Suma Uma, do Pablo, com o trabalho de um fotógrafo chamado Pablo Alvarenga, e que vai além dos registros fotográficos, né? O título da matéria é terrível, né? Porque os garimpeiros comem as vaginas das mulheres de Yanomami. Ela vem acompanhada de composições visuais que misturam as fotografias do Pablo Alvarenga com os desenhos de mulheres Yanomami, e o próprio fotógrafo comenta: fotografar foi um desafio, pois não podemos visitar as comunidades mais afetadas pela mineração. Então tivemos que pensar para além do fotojornalismo. Em vez disso, pedimos às mulheres que lidam com essa atividade criminosa que desenhassem o que elas mais veem, sentem e temem. As imagens que elas desenhavam de rios poluídos, helicópteros e aviões sobrevoando suas casas e homens com os órgãos genitais expostos assediando mulheres foram sobrepostas às fotografias, combinando os desenhos com a mulher que os fez. Então me interessou não apenas a beleza das imagens em si, apesar da crueza do tema, mas a intensidade do encontro que foi produzido ali na imagem e produziu, por sua vez, a imaginação de outros encontros possíveis. Ou seja, a meu ver, no arranjo de fotografia e desenho, do registro e do traço, emergiu um aldeamento de práticas de imagem que dão a ver, entre drama e delicadeza, um aldeamento da própria política para além da representação, né? Porque eu vinha realmente tentando entender o que é esse aldear a política, mas será que o aldear a política significa apenas um aumento da representatividade indígena nos diversos níveis da política institucional brasileira? Seria isso ou é além disso, né? Eu acho que, evidentemente, a ocupação desses espaços por mulheres indígenas é absolutamente importante, mas talvez não suficiente. Acho que esse encontro imagético, né, ali sim, nesse aldeamento de imagens, surgiu algo que possa evocar o aldeamento político. Então, nessa pequena, já indo em direção às conclusões, né, nessa homenagem ao Antônio Negri, eu proponho, né, esse aldear da política como uma articulação das práticas destituintes, entendendo como destituinte, por exemplo, aquelas de carnavalização,
as constituintes dos movimentos, né, como o Soulèvement e como o Levante pela Terra, mas também daquelas instituintes de novos imaginários, que é um pouco o que eu vejo emergir nessa imagem do Pablo Alvarenga com mulheres indígenas. Enfim, era isso. Eu espero ter sido, enfim, bastante didática aqui na apresentação, né, através da comparação dos dois movimentos, em um tempo muito curto, né, 2021 a 2024, mas a partir desses tópicos, né, entre estratégias e estéticas, e nessa homenagem ao Antônio Negri, que pensava, né, que teorizava muito os poderes constituinte, o poder constituinte, em oposição, em tensionamento contínuo dos poderes constituídos, e que nesse nosso momento político a gente pode e deve, talvez, tem como dever, pensar nessa nossa relação com as instituições, que certamente não dão conta de todos os nossos desejos, nossos anseios, mas que ainda assim seguem absolutamente necessárias e que talvez no exercício imagético conseguimos pensar em outras institucionalidades. Então é isso, muito obrigada pela atenção de vocês.